Feliz sábado, irmãos. Que Deus possa ser louvado cada dia mais e mais, né, sobre as nossas vidas, né? Que sejam todos bem-vindos, né? Nossos amigos aí que estão nas mídias sociais também, sejam todos bem-vindos, e que a mensagem do Senhor ele possa alcançar hoje os nossos corações, né? Gostaria que vocês ficassem de pé para a gente fazer uma oração, iniciarmos com uma oração. Oremos. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até este lugar para adorarmos o Teu nome, engrandecê-lo e também, Senhor Deus, para aprendermos mais de Ti. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar abertura hoje em nosso coração. E, Senhor Deus, que o Teu Santo e Bom Espírito trabalhe em nossa mente e em nosso coração. Em nosso coração para aceitarmos a Tua palavra, em nossa mente para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que assim nós aprendermos aqui. Que, Pai querido, o Senhor me use, mesmo sendo um instrumento falho, um instrumento defeituoso, mas que o Senhor possa me usar conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que tudo possa ser, Senhor Deus, para a Tua honra e a Tua glória, no doce nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Leonardo, ok? Atualmente eu moro em São Bento do Trairi, mas eu sou de uma cidade chamada Damião, lá na Paraíba. Poderíamos dizer que é bem pertinho aqui de Japi, né, se a gente for cortando por dentro, tá bom? Então, só para vocês me conhecerem um pouco. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós vamos abrir muito a Bíblia hoje. Então, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. Como vocês estão vendo aí o tema, quando e como, né? A cronologia dos eventos finais, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Ordem cronológica dos eventos finais, dos últimos eventos. Mas antes de entrarmos diretamente no tema, Apocalipse, podem, né? Tem ali o texto, Apocalipse capítulo 22, versículos 10 e depois o versículo 12. O verso 10 diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, quando nós vamos lá em Daniel, nós vemos que Deus diz, olha, sele o livro. Mas aqui em Apocalipse, Deus diz, não sele o livro, pois o tempo está próximo. Versículo 12 agora. O versículo diz, e eis que venho e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, em momento algum, em texto algum da Bíblia, você vai encontrar um texto dizendo assim, fique tranquilo, porque o tempo de Jesus voltar vai demorar. Não. O tempo é sempre agora, ou venho sem demora. Por quê? Porque existe uma urgência em que nós estejamos preparados e para que nós sejamos sóbrios diante das situações que estão para acontecer. Irmãos, como diz Luiz Gonçalves, nós não sabemos o dia e nem a hora, nem da nossa morte, nem do fechamento da porta da graça e nem da volta do Senhor Jesus. E para essas três coisas nós precisamos estar preparados. Se uma delas acontecesse hoje, de que lado nós estaríamos? Não é? Agora, por favor, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. O versículo 22. Falando a respeito dos sinais e dos acontecimentos, né, Jesus, ele disse isso aqui também. Ele disse assim, ó, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria, o que, irmãos? Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então dias solenes estão para acontecer, momentos, talvez aí, momentos de dificuldades, com certeza, momentos de angústia virão pela frente, momentos que nós não sabemos detalhar precisamente, mas o Senhor Jesus, ele disse que estes dias seriam abreviados por causa
dos escolhidos, porque se não fosse assim, nenhum deles seria salvo. Então, esse estudo que nós vamos fazer hoje, ele é de autoria de João Paulo, é um amigo meu, lá do Damião, né? Ele fez umas pesquisas e foi estudando e tal, e ele detalhou, ou pelo menos colocou ali, e eu coloquei aqui, 10 eventos, certo? São os principais eventos que acontecerão ao longo da história, né? Nessa cronologia dos eventos finais, tá bom? Então, por favor, pode passar o próximo. Mas antes de nós ainda entrarmos nos eventos, eu gostaria de ler mais um texto com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículos do 4 ao 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos do 4 ao 6. As fontes não ficaram bem legal ali, né, para acompanhar, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Versículos do 4 ao 6 diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Já encontraram todo mundo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 ao 6 diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, sempre quando se fala dos eventos finais, sempre quando se fala da volta do Senhor Jesus, sempre existe um texto que nos chama a atenção. Porque pode acontecer de em algum momento nós estarmos dormindo, pode acontecer de que em alguns momentos a gente esteja meio que desapercebido com as coisas que estão acontecendo. E existem dois extremos. O primeiro é se preocupar demais, de tal maneira que você não consegue nem fazer nada. E o segundo é achar que é normal. Não, isso é besteira. Desde que eu nasci que falam disso. Não é? Por exemplo, se eu perguntar para você, desde quando você ouve que Jesus vai voltar? O que você me responderia? A primeira vez que eu ouvi, eu não estava na igreja ainda, obviamente. Eu ouvi minha mãe conversando com o Senhor, e eu só me lembro da seguinte frase, que minha mãe, ela disse assim: um dia o mundo se acabou com água, mas agora o mundo vai se acabar com fogo. E eu fiquei tentando imaginar essa cena na minha mente, e é isso que eu venho carregando desde já. Se nós olharmos para o Apocalipse, nós vamos ver que o texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E aí, será que de fato Jesus vai voltar? Então, veja que sempre nos textos bíblicos tem um sinal de urgência, embora nós não saibamos o dia e nem a hora. Por quê, irmão? Porque nós não podemos estar dormindo. E não podemos fazer também como o jovem da parábola que Jesus contou lá em Mateus capítulo 24. Que, o meu Senhor demora, então eu vou aqui dormir, beber, me embriagar, enfim. Porque pode ser que o Senhor volte em um momento em que nós não estejamos esperando e nos pegue de surpresa. Tá bom? Então, olha, eu coloquei 5 aí, tá? 5 nessa página, 5 no outro. Então, os eventos, aí para que você possa saber, o juízo investigativo e o selamento do povo de Deus. Segundo evento, a sacudidura e o fechamento da porta da graça para o professo povo de Deus. Terceiro evento, a chuva serôdia e o alto clamor. Quarto evento, o decreto dominical e o selamento definitivo do povo de Deus e o fechamento da porta da graça. Quinto evento, as 7 últimas pragas e o tempo de angústia, que nós chamamos aqui angústia de Jacó. Sexto evento, a ressurreição especial. Sétimo, a volta de Jesus e a ressurreição dos santos. Oitavo, o milênio. Nono, o julgamento final. E por fim, a nova terra e a nova Jerusalém. Então essa é a sequência, ok? É claro que eu não estou aqui abordando todos os pontos dos eventos finais. São apenas os principais, pelo menos na minha visão. Tá ok? Então nós vamos estudar cada um deles especificamente. Tá bom? Lembrando o seguinte, que nós estudamos a profecia não simplesmente para sabermos o que vai acontecer no futuro, mas estudamos a profecia para que nós saibamos que Deus está no controle do universo
e que todas as coisas acontecem no seu devido tempo e que Ele virá para nos buscar e que nós precisamos estar preparados para assim fazer, para que assim possamos ir para o céu. Então, irmãos, o primeiro evento, pode passar aí, é o juízo investigativo ou o juízo pré-advento. Por favor, abram suas Bíblias. Se tiver também como colocar aqui o texto na tela, seria até bom, porque como nós vamos ter vários textos, adiantaríamos um pouco. Então, 1 Pedro, por favor, capítulo 4, verso 17. É um texto conhecido. Capítulo 4, o versículo 17. 1 Pedro 4, 17. O texto bíblico diz assim, irmãos: porque a ocasião acontece, né? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é o que, irmãos? É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então veja que Pedro aqui ele está falando que é chegado o momento do juízo. E quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, lá diz que a hora é chegada, né? Um anjo está anunciando a hora é chegada, né, do juízo. Ele diz, né, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, é o que nós chamamos de juízo investigativo. E ele aconteceu, e ele começa primeiro pela casa de Deus. E é interessante porque Pedro diz, se primeiro começa por nós, então qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus? Irmãos, nesse momento, eu e você poderemos estar passando lá, o nosso nome pode estar passando lá diante de Deus. E aí, o que foi escrito lá, o que está escrito a nosso respeito? Será que nesse juízo, esse juízo pré-advento, nesse juízo investigativo, será que nós estamos sendo absorvidos? Ou será que nós estamos ficando talvez para trás? É interessante porque para sabermos desse evento, saber do juízo investigativo, nós temos uma profecia, né, lá em Daniel capítulo 8, verso 14, e que aponta ali, né, justamente do momento em que esse juízo ele iria acontecer, ele começaria a acontecer. Pode passar o próximo? Né? Então, se nós vermos aí, né, o ano 457, aliás, o início da profecia, e se nós contarmos 2.300 anos, ele vai dar justamente no ano de 1844. É claro que só esse gráfico aí seria uma pregação, né, uma mensagem. Nós não vamos nos deter muito nele, mas é só para a gente saber que o juízo investigativo, ele não somente é bíblico, mas também ele já tinha sido profetizado muito tempo atrás pelo profeta Daniel. Tá bom? Pode passar o próximo slide. O segundo evento é o evento da sacudidura. Então primeiro vem o juízo investigativo, após isso a sacudidura. Amós capítulo 9, versículo 9. Amós capítulo 9, verso 9. Quem quiser abrir a Bíblia pode abrir, quem não pode acompanhar aqui no telão. O texto bíblico ele diz assim, ó: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então este é o segundo evento. Porque obviamente, né, após todas as pessoas, né, todos os profetas, povo de Deus, terem sido passado ali diante do juízo, né, juízo investigativo, vem a sacudidura. Irmãos, para que essa sacudidura? Para que justamente separem o trigo, né, a palha do trigo, do precioso grão, para que aqueles que somente se dizem ser cristãos, eles saiam, e para que a igreja de Deus permaneça purificada, aliás, seja purificada, para que o povo de Deus, o crente fiel, ele permaneça. É para isso que vai acontecer a sacudidura, né, para revelar de fato quem somos. E como diz Mateus capítulo 13,
tá bom? Não precisa vocês abrirem, mas lá Mateus capítulo 13 fala do trigo e do joio. Hoje no meio da igreja tem o trigo e tem o joio. Nós não sabemos quem é quem, somente Deus sabe. Mas é claro que está em nossas mãos também decidirmos se nós queremos ser joio ou se nós queremos ser trigo, né? E a sacudidura vem para justamente separar o trigo do joio, para que a igreja de Deus ela seja purificada e para que assim ela esteja preparada para o próximo evento, que é o evento da chuva serônia. Tem um texto, eu gostaria que vocês colocassem na tela, texto aqui de Ellen White. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, tá bom? No slide mesmo, tá? Próximo slide aí. Não sei se vai dar para vocês verem, mas o texto diz assim, ó: é verdade que há joio com trigo, mas Cristo disse que enviaria os seus anjos para juntar primeiro o joio e atá-los em molho para ser queimado, mas recolheu o trigo em celeiros. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 68. O outro texto está em Eventos Finais, página 219, diz assim: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Então veja que Ellen White, aqui ela fala do selamento. Ela fala que essa sacudidura virá, mas ela virá depois que o povo de Deus estiver selado. Que é esse primeiro selamento que nós acabamos de falar, que acontece agora por ocasião do juízo investigativo. Deus, que começa pela casa de Deus. Então, todos aqueles que forem achados fiéis serão selados por Deus. Não é um selo que se possa ver, não é a marca da besta, aliás, não é um chip, por exemplo, como algumas pessoas costumam pensar por aí, mas é a consolidação na verdade, é você estar sólido na palavra de Deus, e quando você assim estiver, diz Ellen White, então a sacudidura virá, mas na realidade essa sacudidura ela já começou. E é por isso que nós vemos muitas vezes pessoas saindo da igreja. E é por isso que nós vemos muitas vezes grandes líderes simplesmente abandonando a fé e se indo, porque já é o princípio da sacudidura. Vamos lá. O outro texto, por favor, pode passar aí. Diz assim: o fechamento da porta da graça para o professo povo de Deus será um acontecimento anterior ao fechamento da porta da graça para o mundo. Serão duas situações em ocasião distintas. O primeiro fechamento será para os conhecedores, porém não convertidos e transformados pela verdade presente. Não são praticantes da tríplice mensagem angélica. Tal sacudidura tem dois objetivos: primeiro, a purificação da igreja, e segundo, e capacitação para o recebimento da chuva serôdia, e levar a tríplice mensagem a um alto clamor. Então veja que isso está no estudo Eventos Finais, né, de Ellen White. Tá bom? Então veja que acontecem dois fechamentos da porta da graça. O primeiro é para nós, que somos o povo de Deus e que estamos aqui. O segundo é para o restante do mundo. São duas ocasiões distintas. O terceiro evento, irmãos, está em Oséias, capítulo 6, versículo 3. É a chuva serôdia. Tá bom? Esse é o terceiro evento. Chuva serôdia. Então, quem puder abrir, Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias capítulo 6, verso 3. E o texto bíblico, ele diz assim, irmãos: vós que imaginais estar longe o dia mau, desculpa aí, irmão, se eu abrir aqui o texto errado, tá? O texto ali está certo, eu que abri errado.
capítulo 6, verso 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Por favor, coloca o outro texto de Joel aqui na tela, por favor. Joel capítulo 2, verso 23. É um complemento, né? Poderíamos assim dizer. Joel capítulo 2, verso 23. O texto diz assim, ó: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então veja, a chuva temporã, aliás, ela aconteceu no início, lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2. A chuva serôdia, ela acontecerá nos últimos momentos, né, do povo de Deus aqui, e servirá para nos preparar para que nós venhamos a proclamar a tríplice mensagem, porque sem esse poder adicional nós não seríamos capazes, né? E é por isso também que nós precisamos estar purificados e que precisamos buscar estar cada dia mais perto do Senhor. Veja só, aqui diz assim, Ellen White diz no livro Eventos Finais, página capítulo 13: o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. No entanto, a chuva serôdia será ainda mais abundante. Ao se aproximar o fim da ceifa na terra, uma concessão especial de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito Santo é comparado à precipitação da chuva serôdia, antes de os juízos de Deus caírem sobre a terra. Haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primeira piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos, em obra semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu fim, para amadurecimento da seara. Então, irmãos, Deus, Ele concedeu um poder especial aos apóstolos no início, para dar início à mensagem, e Ele nos dará também esse poder adicional, para que nós possamos finalizar a mensagem, e para que o clamor, né, possa de fato acontecer, para que a mensagem de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, as 3 mensagens angélicas possam acontecer, e para que nós possamos fazer um clamor ao povo, para que o povo saia do erro e venha para a verdade, para que saia das fileiras do inimigo e possa vir para as fileiras de Deus. Estamos nós preparados, irmãos, para receber esse poder? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Vocês sabem, né, quais são as 3 mensagens? A primeira mensagem, de proclamar ao mundo que o juízo já começou, de que o sábado deve ser guardado, de que existem 2 selos. A segunda mensagem, de que existem 2 selos. Um é o selo de Deus, o segundo é a marca da besta, e que nós devemos estar, claro, com uma marca com o selo de Deus. E o terceiro, anunciar que Babilônia vai cair, e que eles devem sair de lá e vir para a verdade. Então vamos então para o quarto evento. Qual é o quarto evento? O decreto dominical. Ok? Está em Apocalipse capítulo 13, quem quiser pode abrir, Apocalipse capítulo 13, versículos, aliás, é isso mesmo, versículos do 15 ao 17. Vocês estão conseguindo acompanhar, irmãos? Né? Como estão entendendo, né, a sequência dos eventos? Após a igreja receber um poder adicional da chuva serôdia, acontecerá então o decreto dominical. Apocalipse capítulo 13, versículos 15 ao 17, diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem
a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes e os todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Não é? Então veja, irmãos, Apocalipse capítulo 7, versos 1 ao 3, fala sobre o selo de Deus, e que as pessoas serão seladas com esse selo. Ou seja, diante do decreto dominical, e somente quando o decreto dominical acontecer, é que de fato o sábado será, né, o selo de Deus, e nós vamos ser selados com esse selo. Hoje nós precisamos estar selados com o Espírito Santo, e precisa ser um selamento diário. Mas naquele dia, quando o decreto ele for lançado, aí sim, as pessoas se decidirão de que lado vão estar. E quem guardar o sábado, quem estiver do lado do sábado, estará selado, né, com o selo de Deus. Mas quem não estiver selado com o selo de Deus, obviamente, receberá a marca da besta. Tá? E essa marca da besta não é um chip, como eu falei ainda há pouco. Não é algo que vai ser implantado na sua mão direita ou na sua testa. Mas quando se fala, obviamente, da mão, está falando no sentido de trabalho. De fato, né? O Gilmar estava falando até na sala ali, nós seremos forçados a trabalhar nesse dia. Chegará um momento em que nós seremos forçados. Né? E quando se fala da testa, está falando no sentido de razão, no sentido de consciência. Porque conscientemente nós vamos ter que escolher de que lado nós vamos estar. E aí, o dia, o sábado ou o domingo é que vai ser o definidor. Se nós escolhermos o sábado, obviamente nós vamos estar dizendo assim: eu estou do lado de Deus. Até porque Ezequiel capítulo 20, os versículos 2, 12 e 20 diz que o sábado é um sinal entre eu e Deus, entre Deus e o seu povo. É uma marca, né? É um selo. Então que nós possamos hoje ser selados com o Espírito Santo, e todos os dias, para que quando for no dia do decreto, nós possamos estar, então, selados de uma vez por todas, definitivamente, ao lado de Deus. Amém? Então vamos continuar. O próximo evento, eu estou pulando aqui um texto a mais, tá? Vamos para o quinto evento. O quinto evento é justamente as 7 últimas pragas, né, que vai acontecer aí após as pessoas estarem seladas, após estar tudo definido, completamente definido. Quem estiver do lado de quem, então vai cair as pragas. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse capítulo 16, o versículo, deixa eu só abrir aqui, só o versículo 1. Apocalipse capítulo 16, verso 1 diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Irmãos, então aqui, né, no capítulo 16 vai estar falando sobre todas as pragas, a primeira e tal, até a 7ª praga. E ela vai acontecer, como eu já falei, após todas as pessoas já terem decidido, né, já terem se colocado, seja do lado de Deus ou do lado do inimigo, seja ao lado do sábado, né, a favor do sábado ou a favor do domingo. Então, quando isso estiver definido, as pragas cairão, e elas cairão porque elas são a cólera de Deus contra a humanidade, aquele povo que não se arrependeu, aquele povo que não quis saber de Deus, poderíamos assim colocar, aqueles que não se decidiram por Cristo, não é? É claro que essas pragas, elas não serão universais, elas serão apenas locais ou regionais, porque se elas fossem universais, nem o povo de Deus sobreviveria, não é? Mas apesar de que essas pragas estejam caindo, elas vão cair apenas sobre os ímpios, e é justamente por cair sobre os ímpios, e os ímpios olharem para nós e verem que nada acontece conosco,
eles vão nos perseguir, porque eles vão dizer assim: olha, as pragas estão caindo porque este povo aí não querem obedecer aos mandamentos e guardar o domingo, né? Quando na verdade os desobedientes são eles. E aí as pragas estarão caindo e haverá uma perseguição contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. E por isso que haverá uma angústia, uma aflição para o povo de Deus também. Irmãos, falando sobre as causas da angústia, né? Da angústia de Jacó, por que nós passaremos por isso? Por que o povo de Deus passará? Primeiro, medo de serem mortos. Se hoje nós temos medo, né? Naquele dia, com certeza. Segundo, medo de que os seus pecados não tenham sido perdoados, né? Porque Satanás, ele é o nosso acusador de dia e de noite, e ele vai estar nos acusando diante de Deus, é claro, até o último momento. Terceiro, aliás, ao reverem o seu passado, as suas esperanças desfalecem, pois eles percebem que a sua vida inteira pouco bem fizeram. Então isso vai causar também uma angústia por olhar para o passado. E por fim, o grande e maior medo deles é desonrar o nome de Deus. É desonrar o nome de Deus, né? Isso tudo vai estar passando em nossa mente, né? Na mente daqueles que estiverem passando por esse momento, a angústia de Jacó. E aí nós passamos então agora para o sexto evento, que é a ressurreição especial. Irmãos, eu não vou abrir, tá, os textos, mas Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, né? Então, ou seja, aquelas pessoas que crucificaram Jesus, elas receberão talvez um privilégio, não tão privilégio assim, né? Mas elas ressuscitarão para ver que aquele homem que eles crucificaram, de fato era o Cristo. Eles verão com seus próprios olhos. Mateus capítulo 26, versículo 63, 64, vai falar que no momento em que Jesus estava diante de Pilatos, diante das pessoas ali, dos sacerdotes e tal, Jesus ele disse: olha, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, né? Então, o segundo grupo que ressuscitará será aquele grupo dessas pessoas aí, dos sacerdotes, enfim, que duvidaram de que Jesus era realmente o Messias. Eles vão ressuscitar. E uma terceira ressurreição especial, né, é de um grupo, obviamente ali, que a Bíblia não fala muito a respeito disso, mas em Daniel capítulo 12, versículo 2 diz que haverá uma ressurreição especial dos santos, mas só fala isso, não fala mais nada. Então nós não podemos dizer que grupo é, se é o grupo dos 144 mil não, né? Se é o grupo daquelas pessoas que morreram há muito tempo atrás, os 12 patriarcas, por exemplo, os 12 apóstolos. A Bíblia não fala muito bem sobre isso, apenas diz que haverá essa ressurreição especial, tá bom? O sétimo evento, claro, é o mais aguardado de todos, né? A volta do Senhor Jesus, tá bom? Então, eu gostaria de ler esse texto com vocês, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Paulo diz que nós devemos nos alegrar e fortalecer uns aos outros com estas palavras. Tem como colocar o texto aí? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. O texto diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? A ressurreição geral dos santos. O versículo 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados unicamente com eles, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com... Estaremos, irmãos, tenhamos a plena certeza, a plena fé, a plena convicção, assim como Paulo tinha, nós estaremos com ele. O oitavo evento, Apocalipse capítulo 20, versículos do 5 ao 9, fala do milênio, né? Um período em que os salvos estarão no céu, os ímpios estarão mortos,
Satanás estará preso aqui nesta terra, porque ele não vai ter ninguém a quem tentar. Ele vai estar aqui talvez pensando em toda a sua vida, em que ele rejeitou obedecer a Deus, em que ele se tornou o adversário de Deus, e todo o mal que ele causou à humanidade. Mas nesse momento também estará acontecendo um juízo de comprovação. Talvez a maior esqueci a palavrinha agora. A maior surpresa que nós tenhamos ao olhar os livros lá no céu seja o meu e o teu nome lá. Eu gosto muito de uma música de Damares que diz assim: mas o maior troféu é ter o nome no livro da vida, é saber que o meu nome está escrito lá, e quando as glórias, os portais da glória se abrirem, ouvir Deus o meu nome chamar. Este é o maior troféu. E que nós estejamos preparados, irmãos, que nós possamos buscar cada dia mais e mais ao Senhor Jesus, que nós não venhamos simplesmente conhecer. Nós temos um grande privilégio. O último evento, eu vou só citar aqui, depois eu vou falar dessa questão do privilégio. Aliás, o 9º evento é o juízo final. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, e Mateus capítulo 25, verso 31 ao 41, fala do juízo final. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, seja o rico ou o pobre, seja o pastor ou o padre, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Tá bom? E por fim, o 10º evento, Apocalipse capítulo 21, o versículo 2, diz que João viu a cidade santa descendo para a terra, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Não é? Então a nova terra e a nova Jerusalém. O versículo 4, João diz que lá já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais nenhuma sofrimento, nenhuma angústia. É isso que Deus tem preparado para nós. E Ellen White, no livro O Grande Conflito, página 678, ela diz assim, se tiver como colocar o texto aí, ela diz assim: o grande conflito terminou. Tem uns que já conhecem de cor, né? Eu não conheço. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e felicidade por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Amém? Irmãos, como eu estava dizendo, nós temos um grande privilégio. Nós sabemos o que vai acontecer, porque a Bíblia, ela não nos deixou às escuras. E como Amós disse, que nada aconteceria, que Deus não faria nada sem antes revelar os seus segredos, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, Deus não nos deixou às escuras. Ele nos revelou, Ele nos mostrou o que iria acontecer. Nós temos um grande privilégio, mas junto com esse privilégio, nós temos também uma grande responsabilidade. Porque quando eu não sei, eu sou ignorante. E Deus me perdoa porque eu sou ignorante. Mas quando eu sei, a situação já fica um pouco diferente. Sabe, irmãos? O pastor Rodrigo Silva, ele gosta de contar uma historinha, e eu vou contar essa historinha para vocês também. Um dia um menino, um molequinho, ele estava lendo um gibi, né? Ali. E na leitura do gibi, ele começou a ler, ver e tal. O vilão, ele batia muito no herói, né? No seu super-herói ali. O super-herói apanhava, e aquele menino ia lendo, cada página que ele ia lendo, o herói, em vez de estar vencendo, só apanhava. Ele ficou tão angustiado que ele não aguentou mais ler ali. E o que ele fez? Ele virou, foi lá para o final do livro, do gibi. E aí quando ele chegou lá no final do gibi, ele começou a ler o final ali e viu que o herói, que o seu super-herói vencia. A Bíblia faz justamente isso conosco. Talvez nesse momento nós imaginamos assim: meu Deus, esse mundo está fora dos trilhos.
o que vai ser desse mundo? Será que realmente, de fato, nós vamos sair vitoriosos? Porque parece que o mal está vencendo o bem. Mas quando nós vamos para as últimas páginas da Bíblia, nós encontramos que o nosso super-herói, Jesus Cristo, ele vence. Ele já venceu, mas ele vence. E ele quer vencer hoje, na minha e na tua vida. Que nós não sejamos apenas uma enciclopédia contendo os conteúdos, mas que nós possamos, irmãos, de fato, não apenas conter esses conteúdos, mas que de fato nós estejamos preparados para a breve volta do Senhor Jesus. Que nós estejamos preparados para esses eventos que estão para acontecer, para tudo isso. O primeiro deles já aconteceu, já está acontecendo, que é o juízo investigativo. Que nós estejamos preparados e que nós estejamos cada dia nos tornando cada vez mais trigo. Que nós possamos buscar ter uma comunhão real e verdadeira com Deus. Que nós não sejamos apenas crentes de novela, poderia assim dizer, apenas um personagem. Que de fato nós possamos buscar a Deus com toda a nossa força, porque a salvação está em conhecer a Deus e saber que Ele virá, e saber que Ele não virá simplesmente para vir olhar para nós, mas Ele virá para nos buscar. Estamos nós preparados? Que nós possamos aproveitar esse grande privilégio que a Bíblia nos dá, de conhecermos todos os eventos. O inimigo, ele já sabe, irmão, que isso vai acontecer, e é por isso que ele faz de tudo para derrubar a mim e a você. Mas que nós estejamos, irmãos, sóbrios, que nós estejamos fundamentados na palavra de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Você quer se preparar? Você quer ter um encontro com Jesus? Então que você possa se pôr de pé agora.